Olá pessoal, hoje a gente vai estudar partícula, corpo extenso e movimento relativo, tá? Beleza. Pessoal, então nas aulas anteriores a gente estudou o que é a física, estudou algarismos significativos, operações com algarismos significativos, potência de 10, ordem de grandeza e sistema internacional de unidades. Todos esses conteúdos são conteúdos introdutórios, tá? Eles não são física propriamente dita, não são. Tá? Mas são conteúdos introdutórios que a gente vai utilizar largamente a partir de agora. Tá? Então agora se inicia realmente o curso de Física, propriamente dito. Tranquilo? Pessoal, então a gente inicia o estudo da Física do primeiro ano, tá? Que é sobre mecânica. A gente inicia ele a partir da cinemática, tá? E o que seria a cinemática? A cinemática é você estudar o movimento sem se preocupar com o que causou o movimento, tá? As causas do movimento são estudadas posteriormente em outro capítulo chamado de dinâmica, tá? Outra parte da mecânica chamada de dinâmica. Então, a cinemática, a gente descreve o movimento, mas não analisa as causas do movimento. Tranquilo? Ó, por exemplo, aqui diz o seguinte, ó. Vamos ver esse exemplozinho aqui, ó. Analisando o movimento de um carro, diremos que ele está se movendo a uma estrada reta. Se movendo em uma estrada reta. Então isso já é uma informação do movimento. Tá? Está se movendo de forma retilínea. Sua velocidade é de 60 km por hora. Então você informou a velocidade nesse movimento retilíneo. E em seguida passa para 80 km por hora. Você já mudou, você está informando agora uma mudança de velocidade. E que ele descreve uma curva. Agora já mudou o tipo do movimento, era retilíneo, agora passa a ser curvo. Então esse contexto aqui, esse tipo de análise é o que faz parte da cinemática. Tranquilo? Então a gente vai ver muita coisa nessa natureza, tá? Depois disso, quando a gente for estudar as causas do movimento, na parte de dinâmica, aí a gente vai estar estudando as leis de Newton, tá? Que vai explicar tudo isso. Tranquilo? Beleza, então, vou passar adiante. Pessoal, então, um conceito inicial muito importante é o conceito de partícula e de corpo extenso, tá? Então, o que é partícula e o que é corpo extenso? O mesmo corpo pode ser considerado partícula e também pode ser considerado corpo extenso. Então, como é que a gente faz isso? Veja bem, vamos tomar como exemplo esse carro aqui, ó, tá? Que tem um carrinho aqui na via, tá? Se deslocando aqui na via. Beleza. Então, digamos que o tamanho desse carro aqui, ó, é 4 metros, tá? Então, e digamos que essa via aqui ela tem 5 quilômetros, ou seja, 5.000 metros. Então, se você comparar 4 metros com 5.000 metros, é quase nada. Tá? Então, o carro aqui ele se torna uma pequena parte do comprimento, né? Uma partícula. Tá? Ele é muito pequeno comparado com a via com que ele está se deslocando. Tá certo? Então, aqui nesse caso, quando as dimensões de um corpo comparado às dimensões do problema envolvido são muito pequenas, então aquele corpo é considerado uma partícula. Praticamente no nosso curso inteiro aqui de física a gente vai considerar tudo como partícula, né? Raras as exceções que a gente vai considerar cada corpo como sendo um corpo extenso. Quando ele for considerado como corpo extenso, a gente vai deixar isso claro, tá? No problema. Beleza? Então, como é que ele seria um corpo extenso? Por exemplo, digamos que esse carro aqui, ó, ele vai e entra na garagem de uma casa dessa, tá? Então, digamos que a garagem tem 6 metros. Olha, o carro tem 4, a garagem tem 6. Então, 4 para 6 é uma coisa considerável. Tá? Tanto que ninguém bota o carro para dentro em alta velocidade, tem que botar bem devagarinho. Porque como as dimensões são parecidas, pode ser que se você falhar em alguma coisa, não prestar atenção, você pode bater em alguma coisa, tá? Na parede, em alguém, em algum objeto, porque as distâncias são muito pequenas, tá? O carro tem 4 metros, a garagem 6, então nesse caso o carro já não é mais uma partícula, ele é um corpo extenso, ele vai ocupar quase a garagem toda. Tranquilo? Beleza, então quando é que ele é partícula? Quando o tamanho dele é muito pequeno comparado às distâncias envolvidas no problema. Tá? Então o carro em relação à via, ele é uma partícula. O carro em relação à garagem é um corpo extenso. Tranquilo? Beleza. Isso é outra coisa importante, olha, o movimento ele é relativo. O que significa isso? O movimento, o formato dele, tá? A velocidade com que ele ocorre, depende muito de quem está vendo esse movimento. Tá? Por exemplo,
Se a gente considerar aqui ó, um observador A, tá dentro desse avião que soltou a bomba, se ele ficar olhando a bomba o tempo inteiro enquanto ela cai, ele vai ver a bomba de forma que retilínea, tá? Ele vai ver sempre lá abaixo do avião. Ó. O avião vai ir para frente, só que ela vai para frente e para baixo. Então ele vai ver a bomba sempre de forma retilínea. Para o cara que está no avião, ela vai estar sempre caindo. Tá certo? Vai estar numa posição sempre um pouco abaixo da outra, mas de forma retilínea. Sempre abaixo do avião. Para uma pessoa, um observador B, que está aqui na Terra, ele vai ver uma trajetória oblíqua. Tá vendo? Ele vai ver a bomba diminuindo sua altura, só que indo para frente, ó. É isso que ele vai ver, ó. Tá? Então isso aqui é uma trajetória oblíqua, tá? Então para essa pessoa que está aqui, ela vai ver o movimento da bomba de forma oblíqua. Para a pessoa que está no avião, vai ver o movimento da bomba de forma retilínea. Então o movimento ele é relativo, ele depende de quem vê, depende do observador. Tranquilo? Depende do referencial. Então, ó, o movimento de um corpo visto por um observador depende do referencial no qual o observador está situado, certo? Então, aqui o referencial está fixado no avião e aqui o referencial está fixado na Terra. Tranquilo? Pessoal, então vamos analisar aqui. Ó. Aqui você tem um trem, tá? Que está se deslocando, está em movimento em relação à Terra. Dentro dele tem um maquinista, que a foto não está muito boa não, mas eu interpreto para vocês. Aqui tem um maquinista, tá? E aqui tem uma lâmpada na frente dele. Então a gente vai analisar o movimento da lâmpada, segundo a análise do maquinista e dessa pessoa que está aqui em pé. Então, para o maquinista, né, lembra que o vagão está em movimento em relação à Terra. Então, para o maquinista, essa lâmpada aqui está em repouso, tá? Porque a todo tempo, mesmo o veículo estando em movimento, a todo tempo a distância dessa lâmpada em relação ao maquinista não muda, é a mesma. Tá? Então, se a distância não muda, ela está em repouso em relação ao maquinista. Tá? Então, o referencial aqui, sendo o maquinista, a lâmpada é considerada em repouso. Tá? Já essa pessoa aqui, ó, que está na Terra, tá? O referencial agora sendo esse observador aqui, fixo na Terra, para ele essa lâmpada está em movimento. Tá? Porque ela está dentro do veículo e a distância dessa lâmpada em relação a ele vai estar todo o tempo se modificando, que o veículo vai estar se deslocando, né, se distanciando, essa distância vai estar aumentando, então ele vai ver a lâmpada em movimento. Tá? Então, mais uma vez, a descrição do movimento de um corpo depende do referencial. Tá? Nesse outro exemplo aqui, ó, digamos que essa van está em movimento em relação à Terra, tá? Está se deslocando para cá. Beleza, vamos analisar, por exemplo, essa criança aqui, ó, de blusa verde. Tá? Então, esse menino ele está em repouso em relação ao motorista. Tá? A todo tempo, a distância entre ele e o motorista são a mesma, né? Independente do movimento da van. Tá? Então, ele em relação ao motorista está em repouso. Tá certo? Mas esse menino em relação a esse pessoal aqui, por exemplo, que eles estão cumprimentando. Então, esse menino em relação ao pessoal aqui, ele está em movimento. Tranquilo? Porque eles estão, a distância deles em relação ao pessoal está variando. Tranquilo, não é verdade? Ou seja, eles começaram a se aproximar, a distância começou a diminuir, chegaram aqui na frente deles e começou a se distanciar. Então, ou seja, como a distância está variando, então isso é considerado movimento. Tranquilo? Simples assim. Beleza? Pessoal, aqui tem um exemplo também que eu acho muito interessante. Eu vou lendo e vou comentando ele, tá? Diz o seguinte, ó. Outro exemplo importante da dependência do movimento em relação ao referencial é o caso de dizer que a Terra gira em torno do Sol. Isso é verdade se o referencial estiver no Sol, isto é, se o observador se imaginar situado no Sol vendo a Terra se movimentar. Tá? Então, quando a gente fala que a Terra gira em torno do Sol, a gente está se imaginando lá no Sol vendo a Terra se movimentar. Tranquilo? Beleza. Entretanto, para um observador na Terra, o referencial na Terra, o Sol é que gira em torno dela. Assim, tanto faz dizer que a Terra gira em torno do Sol ou que o Sol gira em torno da Terra, desde que se indique corretamente qual é o referencial de observação. Tá? Então, você pode dizer, a Terra é quem gira em torno do Sol. Se você disser isso, você está fixando o referencial no Sol. Tá? Mas você dizer assim, não, ó, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, vamos supor, que tenha 90 anos de idade
e que não tenha tanto conhecimento assim de ciência, por exemplo. E se você disser a ela que a Terra é quem gira em torno do Sol, ela não vai acreditar. Por quê? Porque ela vai ter a vida prática dela de observação como a verdade. E qual é a verdade para ela? O que é que ela sempre vê? Ela vê o Sol se movimentando em relação à Terra, né? Ela é que vê o Sol passando. De manhãzinha ele amanhece, depois ele vai passando, mais tarde ele vai se pôr. Então foi ele quem se movimentou. Para essa pessoa a verdade absoluta é essa, tá? Porque ela está intrinsecamente se colocando como observador na Terra e ela nem sabe disso. Tranquilo? Beleza. O astrônomo Copérnico do século XVI e o físico Galileu do século XVII tinham uma visão clara dessas ideias, mas a maioria dos seus contemporâneos não chegava a compreendê-las. E por isso mesmo, Galileu foi vítima de perseguições, forçado a comparecer perante o tribunal da Inquisição e obrigado a afirmar que a Terra não poderia estar girando em torno do Sol. Tá? Essa é uma história que a gente vai depois debater bastante, tranquilo? Então Galileu falou, né, que era a Terra quem girava em torno do Sol, mas essas ideias eram contrárias às ideias propagadas pela Igreja na época, e como era contrária à Igreja, e estava na época da Inquisição, Galileu foi sentenciado à morte, tá? Mas depois diminuíram a pena para prisão perpétua, depois que ele falou o contrário. Ele disse, não, eu estava errado, e na realidade é o Sol quem gira em torno da Terra. Então, depois disso, a pena foi diminuída para prisão perpétua. Galileu ficou enclausurado na sua casa até o fim dos seus dias. Tá? Enfim, quase sempre nossos estudos de movimento são feitos supondo um referencial na Terra, o observador parado na superfície da Terra. Tá? Toda vez que estivermos usando outro referencial, isso será dito explicitamente. Tranquilo, pessoal? Beleza até aí? Pessoal, então, acessem a atividade na descrição, tá, desse vídeo e respondam essa atividade. Sugiro copiar as questões e anotar suas respostas na sua matéria de física para a conferência na próxima videoaula, tá? Então, ou seja, você acessa a atividade que está aí agora, tá? Você responde essa atividade, é bem curtinha, pequenininha, atividadezinha de marcar. Aí eu sugiro que você copie essas questões e marque qual foi suas respostas, tá? Porque na próxima videoaula eu vou fazer um vídeo só de resolução de questões, tá? Das questões desse problema. E aí você pode comparar se as suas respostas são iguais às respostas que eu vou publicar. Aí a gente pode discutir até. Tranquilo? Beleza? Então valeu, até a próxima videoaula.